Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. Fala sobre a casa do oleiro. Perguntei para o pastor aqui se era Deus que tinha revelado para ele, né? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 18, versículo 1. Diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer que eu reprovo, não me obedecer, então me arrependo do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Amém? Hoje nós temos a festa. Por dois motivos, hoje não tem como a gente aplicar um sermão hoje, né? Não temos tempo, porque o tempo é curto, e também, hoje também eu estou aqui porque fui convocado de última hora, né? Eu estava na reserva, né? Aí o titular, né? Houve um problema com o titular e eu fui convocado na última hora. E aqui estou eu, né? Aleluia. Ainda bem que a obra não depende de mim, né? Depende do Espírito Santo. Se dependesse de mim, aí nós estávamos arrumados, né? Mas depende do Espírito Santo de Deus. E esta é uma palavra que Deus, ele sim falou comigo a coração logo após que o irmão ligou para mim que não podia, estava com problema. E ali eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? E ali eu fui orar ao Senhor logo, imediatamente, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é orar ao Senhor, né? Porque é dele que vem, né? É ele que é o manancial. É ele que é a fonte. E nós temos que buscar nele. E ali me veio esse texto, o Senhor me deu esse texto do Jeremias, capítulo 18, falando sobre a casa do oleiro. Aqui nessa parábola do oleiro, Jeremias estava numa fase muito difícil e no seu ministério. A nação de Judá havia dado as costas a Deus, eles estavam seguindo falsos profetas e adorando a ídolos. Então eles estavam nessa situação, o povo, com a rebeldia contra o Senhor, seguindo os seus pensamentos, adorando a ídolos e adorando os falsos profetas. Então Deus, por sua infinita bondade, pela sua misericórdia, Deus, ele resolve trazer uma palavra através do profeta Jeremias para que pudesse traduzir esta palavra para o povo. Então eu penso que quando Jeremias ele desce a casa do oleiro, conforme a palavra, conforme o Senhor tinha lhe ordenado, eu não sei o que se passava
na cabeça de Jeremias ao descer a casa do oleiro? Eu consigo pensar que talvez ele, ao descer da casa do oleiro, ele começou a observar todos os lados e talvez ele esperasse ver alguma visão ou que Deus falasse alguma coisa aos seus ouvidos. Então ele desceu ali apreensível, ansioso, para saber o que ia acontecer. Eu penso que naquele momento que Jeremias desce ali à casa do oleiro, ele desce na expectativa de ver uma visão. Mas Jeremias, quando desce à casa do oleiro, ele não vê algo daquilo que ele talvez pensasse ver. E quando ele chega ali, ele não vê nada diferente. O que ele vê ali é exatamente o que está acontecendo no dia a dia, ali naquele lugar. Ali está o oleiro, ali está uma roda, e ali o oleiro com o barro, ele percebe que o oleiro está fazendo um vaso. E ali o Jeremias, ele começa a contemplar aquela obra, Jeremias começa a contemplar ali aquela forma que o oleiro está trabalhando com as mãos sobre aquela roda, e de repente, quando ele olha, o vaso, ele escapa da mão do oleiro e cai e quebra. Ele observa que o oleiro, ele não fica nervoso, o oleiro não fica estressado, o oleiro simplesmente pega aquele vaso que quebrou, pega aquele barro, amassa novamente e começa a fazer um outro vaso. Agora, um vaso diferente. Ele agora começa a fazer um vaso conforme o seu olhar. E ali, quando ele começa a ver aquilo dali, ele fica observando. E agora chegou o momento que ele ouve a voz de Deus. Ele ouve aquela voz que diz. Aquela voz que diz. Versículo 6. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês? Como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. Olha só, irmãos. Aqui é a manifestação do amor de Deus. Aqui é a manifestação da graça de Deus. Porque aquele povo estava naquela situação que eles estavam. Se fosse um outro, se fosse eu, ou se fosse algum homem, o que é que nós poderíamos fazer com aquele povo rebelde, com aquele povo que não queria saber de Deus? Certamente nós ia querer a destruição. Eu lembro de Jonas, lá do episódio de Jonas, quando Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive, e Jonas, ele atravessa a cidade, e durante os 4 dias, se não me falha a memória, ele pregou ali naquela cidade a subversão daquela cidade, porque o Senhor tinha prometido que aquela cidade seria subvertida. E ali, se aquele povo não se arrependesse. E ali, quando Jonas ele prega essa palavra, o que é que ele faz? Ele sobe para o monte e de lá ele fica observando, esperando a destruição daquela cidade. E é exatamente isso que talvez passe pela minha cabeça, pela sua, pela nossa cabeça, que se o povo não quer saber de Deus, se o povo é rebelde, se o povo não quer saber da palavra de Deus, então a melhor coisa a se fazer é destruir. Mas a ideia que Deus traz aqui, que esse texto traz, a ideia que esse texto traz para nós é exatamente ao contrário. Deus, ele quer fazer diferente, porque o amor de Deus, porque a graça de Deus quer trazer aquele povo de volta ao interesse de Deus restaurar a vida daquelas pessoas. Essa que era o interesse de Deus, essa que era o propósito de Deus na vida da comunidade de Israel, na vida do povo de Israel. E aqui, irmãos, 3 coisinhas muito interessantes aqui nessa parábola do oleiro. São 3 princípios.
interessante, a título de aplicação. O primeiro, ali nós tínhamos 3 personagens, ali quando Jeremias, ele olha. Primeiro personagem, o oleiro. Segundo personagem, o barro. E o terceiro personagem, a roda. Ali eram 3 coisas interessantes que vai nos ajudar a compreender e a entender o que Deus estava falando para Jeremias acerca do povo de Israel. E, obviamente, esta palavra também, ela se aplica aos nossos dias, nas nossas vidas. Quando o profeta Jeremias, ele olha, ele vê ali o oleiro. A título de aplicação, o oleiro da nossa vida é Deus. Deus é que é o oleiro da nossa vida. O profeta Jeremias, no capítulo 64, versículo 8, ele diz assim: mas agora o Senhor, tu é o nosso Pai. Nós, o barro, tu, o oleiro. Somos obra da tua mão. Isso aqui o profeta Isaías, ele está fazendo este reconhecimento. Ele está se colocando na posição. Nós somos barro. O Senhor é o oleiro. Ou seja, o Senhor é que está na posição. O Senhor é que está no controle. O Senhor é que pode fazer as coisas. Eu penso que a ideia que esse texto e a ideia que o Jeremias está trazendo para nós aqui, nesse texto, é que nós precisamos compreender, nós precisamos entender que nós simplesmente somos instrumento e que somos controlados pelo Senhor. Esta é a ideia que nós temos que aprender, esta é a ideia que nós temos que colocar no nosso coração. Não é porque eu tenho um título de bacharel, não é porque eu seja o maior leitor da Bíblia, não é porque eu seja um administrador de uma instituição, eu sou barro. Eu tenho que entender que Deus é que está no controle de tudo e de todas as coisas. Eu tenho que compreender e eu tenho que me colocar nesta posição. Quantas das vezes nós ficamos questionando? Quantas das vezes nós ficamos, irmãos, não conseguimos entender, às vezes, o processo que acontece na nossa vida e nós fazemos questão de não compreender. Mas nós precisamos compreender, nós precisamos entender que nós somos o barro e que Deus é o oleiro e que Ele está fazendo uma obra e esta obra, ela tem que ser completada. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 1, e o versículo 6, ele diz assim: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Nós como barro, ele como oleiro, ele está fazendo uma obra. Ele está fazendo um trabalho. Ele está fazendo uma revolução na nossa vida. E como diz o apóstolo Paulo, certamente ele está aperfeiçoando e ele aperfeiçoará. Esta obra vai ser aperfeiçoada quando? No dia da volta de Cristo. Nessa construção desta obra, nós estamos vivendo um processo. E esse processo, ele é de glória em glória. Esse processo, ele é a cada dia. Esse processo é a cada semana. Esse processo é a cada mês. Esse processo é a cada ano. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. A semana que vem eu tenho que ser melhor do que fui esta semana. O ano que vem eu tenho que ser melhor do que eu fui este ano. É de glória em glória. O Senhor, Ele vai aperfeiçoando a nossa vida. E é isso que nós não conseguimos muitas vezes compreender e entender. E precisamos entender. E precisamos compreender. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, e o versículo 21, ele diz assim: olha, não tem o oleiro poder sobre o barro,
para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Essa, irmãos, é uma prerrogativa do oleiro, não é uma prerrogativa do barro, não é uma prerrogativa minha. Eu querer dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Não sou eu que vou dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer na minha vida. Não sou eu que tenho que dizer a Deus qual é o caminho que Ele tem que trilhar para mim, que Ele tem que colocar para mim trilhar. É Ele que sabe todas as coisas. Então, irmão, nós precisamos compreender este processo de Deus na nossa vida. Ele como oleiro e nós como barro. Uma segunda coisa que, como eu falei aqui, é o homem, é o barro. Deus é o oleiro e o homem é o barro. Nós precisamos compreender. O salmista, no Salmo 103, ele diz assim: porque ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Ele, o oleiro, ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que somos pó. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que acham que é muita coisa. Tem pessoas que se acham que está em um patamar muito alto e não está. Porque simplesmente nós somos pó. Sabe quem foi o salmista que cantou esse salmo? Foi só o Davi. O homem segundo o coração de Deus. Eu lembro que o Davi, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Davi, o homem como o homem segundo o coração de Deus, ele tem essa capacidade de reconhecer que ele é pó. Quando eu vejo no Novo Testamento, eu vejo Paulo. Quem foi Paulo? Paulo, ele diz que ele não se considera um apóstolo, igual aos 12, embora ele reconheça que trabalhou mais do que todos eles. Mas o Paulo, ele olha para ele e ele reconhece que é pó. E ele diz assim: pobre, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Imagine só, irmãos. Eu estou falando de Paulo. Eu estou falando de Davi. Agora eu me coloco nessa situação. E agora você se coloque nessa situação. Onde é que você pode chegar se você for fazer uma analogia da sua vida? Aonde que você vai chegar? Quando você se compara a esses dois homens, Davi e Paulo, reconhecendo que é pó. Nós somos pó. A nossa estrutura, nós somos pó. Lembrando que lá no Gênesis capítulo 2 e 7, diz que o Senhor o formou, Deus, o homem, do pó da terra. Porquanto és pó, ao pó retornará. Então não tem como nós querer ser alguma coisa nesta vida. Não tem como nós querer ser alguma coisa porque não somos. Nós temos que compreender que o Senhor, Ele faz uma obra na nossa vida do jeito que Ele quer. Lembra do episódio de Pedro? Eu lembro as 3 fases de Pedro. Muito interessante. Quando Jesus chama Pedro, e ele faz parte dos discípulos, ali do aprendizado daquele ministério, e um dia Jesus fala para Pedro, fala para os discípulos ali, que tem uma profecia que está ali, que tem que ser cumprida. É que o pastor das ovelhas vai ser arrebatado. E as ovelhas vão ficar dispersas. Pedro fica bravo. Pedro não consegue compreender, Pedro não consegue entender. Então Pedro diz para o Senhor que está pronto para ir com ele até a morte. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, não cantarás o galo hoje, sem que 3 vezes tu tenha negado que me conhece. Aconteceu ou não aconteceu? Eu vejo o trabalhar do Senhor na vida de Pedro. Quando Jesus ressuscita, ainda os 40 dias que ele passou na terra, certo dia, eles estavam pescando e Jesus aparece na beira da praia. E ali, quando realmente chegam os discípulos, e quando eles descem do barco, eles chegam ali, Jesus já está com peixe na brasa, já está aguardando eles. E ali, eles não perguntam nada, ali eles comem e eles bebem.
Depois Jesus faz uma pergunta para Pedro. E pergunta para Pedro: Simão, tu amas a mim mais do que a estes? E ele diz assim: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus diz: pois apacenta as minhas ovelhas. Uma segunda vez Jesus pergunta novamente para Pedro: Simão, amas a mim? Ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele diz: olha, apacenta os meus cordeiros. Uma terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Simão, tu amas a mim mais do que a estes? E ali Simão começa a ficar triste. Talvez ele comece a se lembrar do que ele já fez. Talvez ele comece a se lembrar que ele tenha negado Jesus. Então ele diz assim: Senhor, tu sabe, porque o Senhor conhece todas as coisas. E Jesus fala para Simão: Simão, quando tu era moço, tu te cingia todo e tu ia para onde tu querias. Mas chegará o dia que tu vai colocar as tuas mãos. Outros vão pôr as algemas e vão te levar para um lugar que tu não queira. Para um lugar que tu não quer ir. Ali eu vejo aqui uma transformação na vida do Pedro. O Pedro não é mais aquele Pedro que estava dizendo que estava disposto para ir para a briga, para morrer por Jesus. E finalmente, na vida de Pedro, a morte de Pedro, segundo os historiadores, morre crucificado em uma cruz de cabeça para baixo. Olha o processo que aconteceu na vida de Pedro. Pedro como barro e o Deus como oleiro trabalhando na vida de Pedro. Talvez eu não consiga compreender, talvez você não consiga compreender, mas este processo ele acontece na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. E nós precisamos entender isso. É uma terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é a roda. Eu falei do oleiro, eu falei do barro, e agora um pouco sobre a roda. A roda é a vida. Aqui é uma simbologia. A vida que está girando, que está rodando. A velocidade da roda, ela é controlada pelo oleiro. Ali é o oleiro que controla a velocidade da roda. 3 fatores do barro são velocidade da roda, pressão pelas mãos do oleiro e o rendimento do barro. São 3 coisas interessantes que nós precisamos atentar para isso. Primeiro, a velocidade da roda. Como é que está sendo? Como é que é o processo? Como é que esse processo ele está se dando na sua vida? Como é que esse processo ele está se dando na minha vida? Entenda que o oleiro está no controle. Eu lembro que uma vez, acho que foi 2005, 2006, por aí, eu estava, não sei se eu já contei isso aqui, acho que contei sim. Eu estava acordei um dia, eu trabalhava no hotel, e eu acordei um dia zangado com Deus. Quem aqui já acordou algum dia zangado com Deus? Só eu mesmo? Ih, rapaz, irmão Jairo. E eu, revoltado, irmão, porque as coisas que estavam acontecendo, e eu falei: Senhor, cadê a promessa que o Senhor me prometeu? Há 12 anos atrás, onde está a promessa? E eu estava revoltado, eu tinha ido lá na feira, e quando eu cheguei, era um dia de sábado, eu estava de folga, e quando eu cheguei, eu peguei o controle da televisão e fiquei. Não é quando a gente está assim, a gente fica procurando os canais, a gente não encontra nada que preste. E aí, de repente, eu parei no canal da Band. E aí estava o pastor pregando. Nessa época eu não conhecia o pastor ainda. E a primeira vez que eu vi ele falando na televisão era o pastor Silas Malafaia. E o pastor Silas Malafaia estava pregando uma palavra com aquele jeito dele, muito eloquente. E de repente, no meio da mensagem, eu estou sentado no sofá, e ele parou, e ele apontou assim: você aí, meu chapa. Eu olhei assim, chegou: opa, comigo, é? Rapaz, você está reclamando por quê? Quanto tempo é que Deus fez a promessa na tua vida? Ele falou até os anos. É 12 anos? 13 anos? Rapaz, quando eu ouvi aqui, chegou a tremer. Aí ele diz assim: olha, eu vou contar uma história. E aí ele começa a contar a história de Caleb.
Ele começa a contar a história de Caleb. Ele disse, olha, quando Caleb foi receber a promessa que ele tinha recebido de Moisés, que era a terra de Edom. E quando ele chega ali, que Josué entrega para Caleb a terra de Edom. E aí Caleb começa a testemunhar. E Caleb diz assim, olha, tinha eu 40 anos de idade, quando o Senhor, através de Moisés, me fez essa promessa. Aí ele diz, 45 anos se passaram. E hoje eu estou recebendo a promessa. Aí ele diz, estou tão forte como naqueles dias, que se for preciso batalhar, se for preciso ir para a guerra, eu irei. Aí o pastor virou de novo e apontou e disse assim, você, meu chapa, tem 13 anos. Caleb esperou 45 anos. Agora tem uma coisa para dizer, ele falando ainda, tem uma coisa para dizer. O Senhor não vai derramar a promessa sobre a sua vida quando você tiver velhinho, gaga, que você não puder usufruir dela, não. Ele vai entregar a promessa na tua vida a tempo de você poder usufruir dela. É coisa que nós não conseguimos compreender muitas vezes, irmão. Por quê? Porque nós queremos controlar a velocidade da roda. Quem está no controle, quem está controlando a velocidade da roda é Deus. Segunda coisa, a pressão da roda é feita pelas mãos do oleiro. É ele que vai fazendo. A hora de apertar, ele aperta. A hora de folgar um pouco, ele folga. E assim nós vamos vivendo a nossa vida. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes, o que acontece, irmão? Você já prestou atenção? Que quando nós estamos na bonança, quando as coisas estão indo muito bem para nós, a gente acha que está tudo bem, a gente começa até mesmo, começar a faltar na comunhão na casa de Deus. Você começa a deixar de ler a Bíblia. Você começa a deixar de orar. Você já prestou atenção? É nesse momento que o oleiro começa a apertar e pressionar a roda. Para que eu venha compreender. Para que eu venha entender que quem está no controle é Ele. Não sou eu que determino. É Ele que determina a velocidade da roda. Então Ele usa as mãos para fazer esta pressão. Para nos colocar naquilo que Ele quer. Porque o oleiro está com barro ali na roda, ele quer fazer ali as coisas do jeito que ele quer, do jeito que os seus olhos verem, do jeito que a sua mente imagina. Agora imagine, coloque no seu coração e na sua mente, o que Deus quer fazer conosco? O rendimento do barro, o oleiro controla. Aí eu lembro de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 28, ele diz assim, olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são escolhidos pelo seu decreto. Quer dizer esta noite, igreja, que não importa a situação que você está passando, não importa a circunstância que tem se levantado na sua vida, não importa qual é o problema da sua vida, entenda uma coisa. O oleiro que é Deus, Ele está no controle. E todas as coisas contribuem para o bem. Entenda isso. Nós precisamos entender isto. Nós precisamos compreender isto. Agora precisa de uma coisa. Nós temos que estar preocupados com as coisas inerentes ao reino de Deus. Jesus ensinando para o seu discípulo, ele percebeu que o discípulo estava muito preocupado com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E Jesus ali começa ensinando para eles. E Jesus disse, olha, observe os passarinhos. Eles não semeiam. Algum morre de fome? Não. Jesus disse, observe os lírios do campo. Olha como são lindos. Nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua glória, ele se vestiu tão lindo como os lírios do campo. Aí Jesus diz assim, olha, se o Pai, Ele se preocupa com os passarinhos, Ele se preocupa com os lírios do campo, não vai se preocupar com vós? Aí Jesus diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas.
Então, irmãos, o que eu quero dizer esta noite? Não se preocupe com a situação. Saiba que você e eu somos o barro. Mas entenda que o oleiro é Deus. E é que Ele que está no controle da situação. Você não vai morrer. Não vai. O oleiro está controlando. Se está havendo algum tipo de pressão, é contribuição para o melhoramento da sua vida e da minha vida. O que está acontecendo é Deus que está controlando. Para quê, irmão? Para que nós, através disso, nós venha nos aproximar mais e mais do Senhor. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar detalhadamente em cada coração. Conclusão, o que Jeremias viu, né? Deus pode fazer nas nossas vidas. Ele viu ali, através daquela parábola, ele viu o povo na rebeldia, no pecado, mas ele viu uma esperança de Deus trazer esta esperança para o povo, quando ele disse para Jeremias: não poderei eu fazer com este povo, assim como o oleiro fez com este vaso? Estava quebrado, mas ele amassou e ele fez novamente. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era